Olá, divulgadores, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabrício falando. Nesse vídeo eu vou mostrar como você configura um projeto para gerar tráfego no seu Google Analytics utilizando o software Max Tráfego. Porque a gente teve muita atualização no painel e do último vídeo que eu gravei até agora foram criadas novas funções, então eu quero estar mostrando para vocês passo a passo, tá? Para quem não sabe, o gerador de tráfego Max Tráfego, ele gera visitas simuladas para o seu Google Analytics, visitas que vêm através de buscas orgânicas, tráfego direto, redes sociais que você vai configurar e também backlinks, tá vendo? Que isso dá muito pontuação de page rank. Apesar dessas visitas serem simuladas, elas são auditadas no Google Analytics, o que fazem com que o seu site acabe melhorando de posicionamento nas buscas orgânicas. Ou seja, quando as pessoas começam a pesquisar pelas palavras-chave que o sistema está gerando, essas visitas simuladas, o seu site começa a aparecer em mais regiões, ele aumenta o raio de alcance das suas buscas e também o seu site começa a subir para as primeiras posições orgânicas das buscas, tá? Tanto do Google, do Bing e do Yahoo, tá? Todos os buscadores como um geral. Para você iniciar, caso você queira conhecer, comprar e gerar esse tráfego para o seu site melhorar nas buscas, você tem que acessar o site maxtrafego.com.br. Pode ver todo o site, né, todas as vantagens. Cria sua conta, que é muito fácil. Vai chegar um e-mail de validação, você valida. E aí, com o e-mail e a senha que você criou, ao criar a sua conta, né, você vai acessar o seu painel. O painel, gente, é assim. Aqui eu já tenho alguns projetos configurados, tá? Já teve algumas visitas geradas, agora é meia-noite e pouco, acabou de virar o sistema. Então tem pouquinho aqui ainda, tá? Mas já tem alguns projetos aqui rodando. E mesmo se eu não tivesse projetos aqui, e se você acabou de chegar, você vai clicar aqui em criar novo projeto. Fique sempre atento a essa barrinha verde aqui, tá? Porque sempre que você salvar e der certo, vai aparecer a barrinha verde. Se precisar ajustar alguma coisa, aparece em vermelho e falando que você precisa corrigir, tá bom? Então, ó, novo projeto criado com sucesso, tá aqui novo projeto. Eu clico nessa setinha aqui para ele abrir. Aqui ele vai me dar um gráfico das visitas dos últimos 30 dias, conforme depois o tráfego for gerado, né, para controle, mas sempre as visitas ficam auditadas no seu Google Analytics. Então, assim, relatório oficial, Google Analytics. Aqui é mais para relatório de comparação, ok? Aqui, ó, primeiro passo, vamos começar aqui passo a passo, tá? Primeiro passo, o nome do projeto. Vou colocar aqui do nosso site Tráfego Fácil, que é o software gerador de tráfego que a gente tem também. O Max Tráfego ele trabalha online, então você não precisa baixar nada no computador, você só cria a conta e acessa aí do seu celular, do seu iPad, do seu computador, e pode ser com Windows, com Mac, né? O Tráfego Fácil já é um software para Windows. Então, ó, deu nome para o meu projeto, aqui tráfego parado, eu não consigo mudar ainda porque eu não tenho crédito de dias nesse projeto, depois eu vou explicar essa parte. Aqui eu vou colocar o site certinho, copio e colo lá para não ter erro, tá? Aí eu vou colocar o título. Perceba que ele deu uma apagadinha aqui no auto preencher, né? E aí ele já puxou automaticamente para mim o título do meu site. Ele já puxou a G-Tag do Google Analytics, que é obrigatório, que fica vinculado ao seu Google Analytics para ele poder gerar o tráfego, tá? E também ele já consegue puxar algumas palavras-chave de referência. Mesmo que ele não puxar, você vai ter que pôr manualmente isso daqui, mas normalmente ele já puxa automaticamente, tá? Então assim, coloquei o nome do projeto, a URL, e ele já puxou os dados, o que normalmente ele faz, ou seja, muito simples. Quantidade de visitas que eu quero por dia. Eu posso pôr no máximo 300 mil visitas, mas se eu quiser colocar 100 mil, por exemplo, eu deixo com 100 mil, tá? Aí vai do seu gosto. Aconselho deixar sempre mais de 20 mil visitas por dia para que você tenha resultado, tá? Não tem perigo do Google te punir caso você tenha um site que tenha 30, 40 visitas por dia, passar tipo para 100 mil, tá?
O problema, na realidade, o que que é? Se você rodar o tráfego 100 mil por alguns dias e de repente derrubar essas visitas e depois volta, essas variações grandes que não podem acontecer. Então, se o seu objetivo é colocar 100 mil visitas por dia, tá? Já vem e já põe 100 mil aqui por dia e deixa ele rodando nessa faixa de 100 mil. O próprio software vai variar no decorrer dos dias para não ficar igual. O dia ele vai gerar um pouquinho menos, dia um pouquinho mais. Normalmente dias úteis ele vai gerar mais e fim de semana e feriados menos, tá ok? Isso o próprio software aqui, o sistema, né, vai fazer sozinho. Aqui eu defino a taxa de engajamento ou rejeição, no caso de um site de serviços, né, que é o tráfego fácil, vou colocar em torno de 15% de rejeição, que é um valor bem adequado para esse tipo de site. Aqui eu coloco o tempo que eu quero que as visitas permaneçam no site, vou deixar 4 minutos. No meu caso, como ele é um software para PC, eu vou simular mais visitas de PCs do que de celular, tá? Então eu defini aqui que eu quero 37% das visitas vindas de celular, 63% das visitas vindas de PC. Novos usuários e usuários recorrentes. Aqui eu vou colocar tipo 85% de novos visitantes e 15% de pessoas que estão voltando no site. Se fosse um site de notícias que as pessoas voltam sempre, o que que você faz? Você coloca menos novos e mais recorrentes, tá? Não é o meu caso, eu vou deixar mais ou menos aqui, 83,17, tá ok? Homens e mulheres, eu vou deixar um pouquinho mais de homens do que de mulheres, ok? Mas isso daqui é indiferente, tá? Depois eu vou mostrar no Analytics como é que essa métrica aqui chega, tá? Mas você define aqui mais ou menos. Então vamos supor, se você tem uma revista que é mais feminina, você coloca público mais mulher, ou um site de cosmético mais público mulher. Ou se o seu produto é tipo oficina mecânica, alguma coisa mais voltada para público masculino, você define mais homens, tá? As palavras-chave, tá? Tráfego vindo de busca orgânica. Então, você pode colocar de 2 a 50 palavras-chave separadas por vírgula. Aqui o próprio sistema preencheu, ó, gerador de tráfego, tráfego orgânico, melhorar SEO, visita para site, gerador de visitas, visitas simuladas. Eu posso vir aqui e colocar mais palavras-chave, tá? Tráfego simulado, ok? Essa simulação das palavras-chave, ele vai simular que a pessoa pesquisou essa palavra-chave nos buscadores e acessou o seu site, que é aquela métrica lá das buscas orgânicas que eu mostrei aqui para vocês, tá? Aqui, ó, das buscas orgânicas, tá ok? Redes sociais eu marco as que eu tenho, ok? Backlinks é muito importante, tá? Backlinks o que? São sites dos concorrentes, sites relativos ao seu assunto, e o sistema vai simular para o Google Analytics, né? Os backlinks aqui como eu mostrei, que no caso ele simula que essas páginas dos seus concorrentes têm um link apontando para o seu site. Isso dá uma relevância enorme e faz seu site disparar para o topo das pesquisas, ultrapassando os seus concorrentes, tá? Ele, nessa nova versão, foi adicionado esse botão auto extrair. Então eu cliquei aqui, pelas palavras-chave que eu coloquei, ele vai fazer a extração, tá? E aqui ele pegou nas buscas os sites, inclusive o próprio Max Tráfego, que eu vou deletar daqui, né? E o tráfego fácil também eu vou deletar, que são nossos sites mesmo, tá? Gerador de tráfego também é nosso. Então, para você ver a relevância dos nossos próprios sites, ele pegou aqui primeiro o Max Tráfego, que é nosso, depois o tráfego fácil, que é nosso, o gerador de tráfego, que é nosso também, tá? Esse ponto .com não, esse daqui não é nosso, então eu vou deixar aqui como backlinks. Mas você viu que os três primeiros foram nossos sites.
tráfego rápido aqui é nosso também, tá? Então assim, para você ver a relevância que os nossos sites já têm pelo uso do nosso sistema aqui, tá bom? Os demais eu deixei, ó, ele extraiu vários backlinks aqui. Então ficou muito mais fácil essa parte de extração de backlinks com esse sistema automático, porque ajuda muito no ranqueamento aí do seu site, tá? E antes também as barrinhas aqui das porcentagens, elas ficavam aqui embaixo, né? Inclusive continua a mensagem aqui, eu vou até pedir para o pessoal tirar depois, que daí você tinha que somar as buscas orgânicas, os backlinks e as buscas das redes sociais, não podia passar de 100%. Então as barrinhas ficavam aqui embaixo, nessa nova atualização a gente alterou, tá? Então como é que ficou? Você vai definir quanto você quer de busca orgânica, que eu quero 41% vindo de busca orgânica, 11% eu vou deixar redes sociais, vou deixar aqui uns 28 30% de vindas de backlinks, porque tem bastante backlinks, e perceba que ficou daí 18% de tráfego direto. O tráfego direto, ó, eu não consigo mudar, ele serve aqui para uma referência, tá? Que nem, ó, aqui, ó, eu prefiro deixar só 5% de tráfego direto. Por quê? Porque senão ele vai ficar assim, ó, direct, tá vendo? Ele ficou mais ou menos, ficou muito direto, né? Por quê? Porque às vezes a gente fazia a conta mais ou menos por cima e acabamos deixando muito tráfego direto, pouco de rede social, né? Com esta maneira aqui que ficou, você consegue acompanhar certinho, né? Quanto que você deixa de cada coisa. Então vou deixar 3% de direto, bastante de redes sociais e backlinks e menos de redes sociais, né? Mais de busca orgânica e backlinks e o tráfego direto bem pouquinho. Subpáginas, gente, no caso do nosso site, ele não vai ter, tá? Eu vou clicar aqui em auto extrair no automática. Subpáginas são as páginas dos sites, tá? Então ele tem aqui, ó, o software, a página de comprar e a página de imagens, no caso, tá? Esse negócio de subpágina, ele é bom para site de e-commerce que tem bastante produtos ou sites de notícias que tem bastante matérias. Então aí você pode informar o sitemap do seu site aqui e por auto extrair, ele vai extrair todas as URLs. Você pode pôr no forma automática, você pode pôr no forma manual, que você mesmo define quais subpáginas você quer, né? No meu caso, eu não vou usar subpáginas porque eu não tenho subpáginas nesse site, ok? Então, assim, fique atento, você que tem site de notícias, e-commerce ou blogs, que tem bastante páginas dentro do seu site, para que o software acesse além da página principal, né? Porque quando a gente coloca aqui as subpáginas, você define aqui a porcentagem de acessos. Então vamos supor que eu colocasse aqui em 85%, então 15% iria para index, que é a página principal do meu site. E 85% iria de forma aleatória para essas subpáginas aqui, tá? Então, voltando aqui, no meu caso, eu não vou usar subpáginas, ele já some aqui todas as configurações de subpágina. E por final aqui, eu vou definir a geolocalização das visitas. Eu costumo deixar todo o Brasil, tá vendo que as visitas chegam do Brasil, tá? Porém, às vezes, se você só atende aí o estado de São Paulo, né? Então você clica aqui em estados, coloca aqui São Paulo, né? Se quiser colocar, vamos por Paraná, por exemplo, você vai colocando aqui, tá? Rio de Janeiro. Então vamos supor que eu queira que as visitas venham apenas do estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Eu seleciono aqui como estados e seleciono o estado que eu quero. Se for todo o Brasil, ele vai vir para todo o Brasil. Se eu quiser outros países, tá? Eu vou selecionando aqui quais países eu quero. Então ele vai funcionar para todo o mundo, inclusive mudando o type linguagem de cada país, tá?
Então, se você colocar Portugal aqui no seu Analytics, não vai aparecer português BR na linguagem, ele vai aparecer português de Portugal. Se colocar inglês, aí vai aparecer, vamos por Estados Unidos, ele vai aparecer em inglês, ok? Então isso o sistema faz e você pode pôr cidades também, tá? Lembrando que não são todas as cidades que o Google Analytics pontua, as que ele pontua estão aqui, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, algumas cidades, né, só para ter na lista. Você vê que as cidades que eu selecionei, ela ficou em cinzinha. As que não estão selecionadas ficaram branca, tá? E aqui, ó, aí quando eu coloco as cidades, tá? A distribuição das visitas, o que que seria isso? Por exemplo, Aracaju é uma capital, Água Boa é uma cidade do interior do Mato Grosso. Então, Aracaju é uma cidade maior, tem mais habitantes, ela tem que receber mais visitas que Água Boa ou Águas de Lindóia, que são cidades pequenas, tá? Então, quando você deixa aqui quantidade automática pelo tamanho das cidades, o próprio software, sistema nosso aqui, vai jogar mais visitas para Aracaju, ele vai fazer a conta por habitantes dessas cidades e vai fazer a distribuição das visitas, né, das 100 mil visitas que eu selecionei aqui, ó, 100.500, ele vai distribuir durante as 24 horas de acordo com o tamanho da cidade. Então lá no mapa do seu Google Analytics vai aparecer as cidades, umas bolinhas maiores, né? Que nem aqui, ó, São Paulo sempre está maior, porque fica mais visível, né? Do que as cidades menores. Porém, vamos supor que você é um site de notícias aí do Mato Grosso, tá? E você selecionar as cidades aqui do Mato Grosso. Por padrão, Cuiabá seria a maior cidade do estado, seria a que mais recebe visitas. Mas vamos supor que o teu site é de Água Boa, então você quer que receba mais visitas de Água Boa e cidades próximas a você. Então você vai colocar aqui quantidade manual baseada em percentagem. Aí você vai por mais de Água Boa, vai diminuir as outras cidades, tá? Até que fique 100% aqui, ó. Aqui tem que bater 100, tá? Bateu 100, quer ver? Ó, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais, tá? E vou colocar aqui salvar alterações. Ó, você viu que a mensagem aqui, ela deu vermelha, ó. A soma das cidades tem que ser 100 e o total deu 102. Então eu abro aqui, aí eu digito novamente a cidade, né? Como ele deu um erro na gravação das cidades, eu vou ter que refazer. E aqui assim eu faço a divisão até que fique 100%, ó. Ficou 100%, aí eu vou clicar em salvar, projeto atualizado com sucesso. Então assim, quando ele fica verde, significa que salvou todas as informações corretamente, tá? Então ficou aqui todos salvos, ó, o nome do projeto, a quantidade de visitas, tudo que eu configurei aqui, inclusive as cidades e a percentagem das cidades, tá ok? Aqui eu vou colocar todo o Brasil novamente, vou clicar em salvar, projeto atualizado com sucesso, sempre confere isso daqui antes de salvar, tá? Que às vezes você não consegue gerar visita, por quê? Porque deu um erro na hora de salvar, o sistema não vai gerar. Então confere se está tudo ok aqui. E aí para mim pôr visitas aqui, o que eu preciso fazer? Ó, aqui o tráfego está parado, eu não consigo pôr ele para funcionar, tá? E aqui eu também não consigo dar o playzinho nele, porque ele está como um projeto novo, ele não tem uma validade aqui ainda. Para mim pôr o tráfego para funcionar, eu preciso ter crédito de dias, tá? Então eu clico aqui em comprar créditos, tá? Seleciono a quantidade de dias que eu quero, tá? Por exemplo, aqui eu quero comprar 90 dias, certo? Se você tiver um cupom de desconto, recebeu no seu e-mail aí, você pode usar o cupom de desconto. Pelo valor aqui, ele está custando R$ 4,57 por dia, que equivale a 137 por mês, tá? Sem cupom nenhum. E posso parcelar até 3 vezes no cartão.
Cliquei em comprar, ele vai me direcionar para o Mercado Pago. Fiz o pagamento, automaticamente os dias são adicionados ao meu saldo de dias. Então aqui eu tenho 180 dias de saldo para me usar nos meus projetos, tá? Então aqui nesse projeto que é novo, agora eu vou clicar aqui em adicionar dias. Eu ponho aqui 30 dias, tá? Dou OK. Serão consumidos 30 dias do seu saldo com OK, né? Então dias adicionados com sucesso. O meu saldo baixou para 150 dias, tá? E o meu projeto foi para 30 dias para frente. Porém, presta atenção aqui, outro detalhe. Você está vendo que esse aqui está enviando e esse daqui está parado. Então ele não está gerando visitas, tá? Não gerou nenhuma. E nem vai gerar. Por quê? Eu preciso colocar aqui, ó, você viu que agora eu consigo mudar, ó, para enviando tráfego. E eu desço lá embaixo e clico em salvar, tá? Ou simplesmente eu dou um playzinho aqui, ó. Projeto atualizado com sucesso. Deixa eu atualizar a página. Ele não foi, vamos ver. Isso, agora foi, ó. Presta atenção que tem que estar enviando aqui, ok? Estando enviando, aí coisa de alguns segundos ele já vai começar a gerar as visitas. E eu já vou poder acompanhar em tempo real no meu Google Analytics essas visitas sendo geradas, tá? De repente você precisa mudar uma palavra-chave, você não quer mais que tenha a rede TikTok, por exemplo, só você clicar aqui, desmarcar o TikTok, fazer as alterações que você quer, clique em salvar alterações, projeto atualizado com sucesso, ele já vai alterar os dados da visita para as suas novas visitas, tá? Vamos esperar só alguns segundos aqui para ele começar a mostrar, tá? Mas é rapidinho aqui, ele já começa a gerar as visitas. Se bem que, como eu coloquei 100 mil visitas e é de madrugada, ele vai gerar menos agora, porque ele divide as visitas por hora, por minuto, e de madrugada ele coloca menos visitas do que em horário comercial. Então eu vou colocar no máximo aqui para ele gerar mais rápido. Porque você vê ó, que os outros projetos que a gente colocou, ele tá pouquinho, ó. Esse daqui já era um tráfego fácil que tá rodando, ó. Esse provavelmente ó, tá com 50 mil visitas, mesmo assim ele deu mil e poucas visitas. Esse aqui 40 mil, então ele veio menos, tá vendo? Aqui ele já começou a, a gerar visitas, tá? Como eu fiz as alterações, ele deve estar alterando lá no servidor quantidade de visitas, né? As últimas alterações que eu fiz. Mas já já vai começar a subir aqui as visitas também. Gente, eu detalhei, o vídeo ficou longo porque eu fiz detalhe de tudo que você precisa para configurar de forma correta, tá? O seu projeto, prestando atenção aqui na barrinha verde, tá? Que muitos clientes estão tendo dificuldade por isso. Prestando atenção se o status está enviando. E aguarda, tá? Começar a subir as visitas. Sempre dá uma atualizada na página para subir aqui as visitas. Se aqui está subindo, está chegando lá no seu Analytics, então está configurado certinho, tá? Se não tiver aqui, você pode ver que às vezes tem algum erro. Aí você vem aqui, clica em salvar, lá embaixo, né? E que vai aparecer a barrinha vermelha com o erro. Você já localiza aqui qual é o erro e já corrige aqui para ele estar fazendo o envio das visitas, tá? Outra dúvida que os clientes têm, principalmente pessoas que revendem tráfego, porque eu tenho empresas, agências que compram bastante dias, tipo 900 dias, que equivale a 30 licenças, né, de 30 dias, e revendem, tá? Quando você compra 900 diárias, fica uma média de R$ 83, de 83 a R$ 90 por mês, por projetos. E as pessoas costumam revender, principalmente quem tem agência de marketing já revende para o próprio cliente. A 200, 250, teve cliente meu que falou que chega a cobrar R$ 600 por mês
para gerar tráfego todo dia para o site do cliente dele, tá? Então, assim, quando você compra bastante diárias e cria bastante projetos, e de repente um dos seus clientes deixou de pagar, tá? Por exemplo, ó, esse vamos supor que esse projeto que eu acabei de criar seja de um cliente e o cliente desistiu, não quis pagar, não quis mais utilizar o sistema, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, tá? Em vez de, se você pausar apenas o projeto, ele ainda vai ter a validade e ele vai estar consumindo os dias de tráfego, mesmo se não se o envio estiver parado, até dia 4 do 4 ele vai simplesmente parar, finalizar o envio e vai consumir teus créditos, tá? Porém, o que que você faz? O cliente não quer mais, você desce aqui embaixo e vem aqui em excluir projeto. Ele vai perguntar se você tem certeza, vou colocar OK, tá? Eu excluí o projeto. Então, no caso, ele devolveu o quê? Ele devolveu aqui para mim, você lembra que eu tinha 180 dias, ele me devolveu 179 dias, tá? Ele descontou o dia de hoje, porque teve uso, né? Do dia de hoje, ele descontou o dia de hoje e me devolveu 29 diárias. E voltou para o meu saldo. Então, assim, às vezes, se você for deixar o seu projeto parado por alguns dias, compensa você perder o dia de hoje do envio. Então, quando chegar perto da meia-noite, 10 para meia-noite, mais ou menos pelo horário de Brasília, tá, gente? Você vai lá e exclui o projeto, que ele vai rodar as visitas do dia, e daí ele volta os dias para o seu crédito aqui, e aí você pode criar outros projetos ou usar em outros projetos, tá? E outra dúvida, esses dias que me perguntaram também, um cliente queria gerar 1 milhão de visitas por dia, tá? Então, como que faz para gerar 1 milhão de visitas por dia no site? Você vai fazer o que? Você vai pegar o projeto que você quer, você vai jogar aqui 300 mil visitas, tá? Salva ele, tá? Então eu salvei esse tráfego fácil novo aqui. Ele está com 300 mil visitas. Quando eu coloco aqui 300, ele sempre vai gerar mais, tá? Principalmente dia útil chega a bater 400, 450 mil visitas, tá? Ele chega até 30% a mais do que o valor que você põe. Isso daqui é a quantidade mínima que ele vai gerar. Então, o dia útil ele vai gerar mais. Então, vamos supor que a gente sabe que ele vai gerar pelo menos 330 mil aqui em média, tá? Vai ter dia que ele vai gerar 300, principalmente fim de semana, mas em dia útil ele vai gerar mais. Aí eu venho aqui e duplico esse projeto, tráfego fácil cópia. Aí eu venho aqui novamente, duplico o projeto novamente. Então eu tenho dois tráfego fácil cópia aqui. Aqui eu vou colocar tráfego fácil 2 e salvo. Aqui eu vou colocar tráfego fácil 3 e vou salvar. Tá? Então eu tenho tráfego fácil, está rodando 300 mil. Esse está parado, por quê? Porque não tem dias. Então eu vou vir aqui adicionar dias, 3 dias, confirmar, adicionar. Tá? Ele está me informando que vence em 2 dias. Por que 2 dias? Isso é outra dúvida também. Porque hoje é dia 6 e ele pôs vencimento para o dia 8. Então ele vai rodar. Muita gente quando põe 3 dias só assusta por causa disso. Só que hoje é dia 6, ele vai rodar dia 6, dia 7 e dia 8. Então são 3 dias. Ele vai vencer daqui a 2 dias, mas ele vai gerar 3 dias e 300 mil visitas. Então vai gerar 900 mil visitas, tá? Aqui eu vou iniciar o tráfego da cópia. Aqui eu faço a mesma coisa. Adiciono 3 dias, ok. E
ponho para rodar aqui também. Então aqui eu tô com 3 projetos, tá? Gerando mais de 300 mil visitas cada um, que no caso ele vai bater 1 milhão de visitas daí, tá? Deixa eu dar uma pausada aqui no vídeo, eu vou entrar no Analytics aqui do tráfego fácil, só para vocês verem que ele vai dar um pico agora de visitas. Voltando aqui no Analytics do tráfego fácil, né? Então ele estava naquele primeiro projeto, só tinha aquele ativo, né? Ele gerou pouco, que estava 40 mil visitas por dia, né? Aí a gente criou aquele nosso projeto, né? Que ele gerou algumas visitas. E agora, como a gente está com. Aí aqui eu provavelmente foi aquela hora que eu subi há 4 minutos atrás, foi quando eu subi a quantidade de visitas, né? E agora eu tô com 3 projetos, porque para bater 1 milhão de visitas aqui, então a mesma noite ele está rodando quase 500 visitas por minuto, tá? Então aqui provavelmente vai ser outra barrinha que vai bater aqui ou até ultrapassar aqui. Por quê? Porque a gente configurou aí 3 projetos e aqui no final do dia ele vai dar mais de 1 milhão de visitas no dia, tá? Colocar muitas visitas no site ajuda? Olha, na minha opinião, eu falo que não. Se você colocar 300 mil visitas por dia num site, vai subir coisa de 2, 3 meses de uso, teu site vai estar bem posicionado já. Porém, eu tenho uns clientes, você sabe que daqui a gente tem cliente de todo tipo. Tem uns doidos aí que coloca 2 milhões de visitas por dia. Relataram que em 15 dias o site chegou na primeira página do Google. Não posso afirmar que foi pela quantidade, mas aconteceu esse fato, tá? Então assim, não sei se é porque jogou muita visita, porque o site dele também já tinha uma boa pontuação. Então assim, tem um monte de quesitos aí que pode ter dado esse resultado, tá? Mas aconselho rodar, já que você está pagando por 300 mil visitas por dia, roda pelo menos 200 mil, 300 mil aí, para você ter alcançar o seu objetivo de uma maneira rápida também, né? Que senão você põe muito pouquinho, aí vai 6 meses, até mais, para você dar um susto aí no seu Analytics e o Google começar a subir o posicionamento do seu site, tá bom? Então espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas nesse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas eu quis explanar todos os detalhes do novo sistema para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? É muito fácil de configurar, vocês viram que ele praticamente preenche tudo automaticamente. É bem tranquila a parte de compra, liberação imediata, o tráfego começa a chegar aí em tempo real para você, você vai poder acompanhar tudo direto no seu Google Analytics. Nos painéis aqui também já começam a aparecer as visitas, tá? Olha aqui as quantidades já, que já aparecem, depois aqui ele fica registrado tudo certinho os últimos 30 dias para você. Então assim, é um sistema muito fácil e muito eficiente, tá? Apesar de ser tudo assim bem auto-extrair, 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 existe uma tecnologia, uso de inteligência artificial, um monte de recursos internos para que realmente você tenha o resultado esperado, que é o quê? O seu site subir nas buscas orgânicas aí e você ter uma fonte de renda com o seu negócio duradoura, tá? Que você não precise depois ficar aí investindo em tráfego pago, que está cada vez mais caro, cada vez mais concorrido, todo mundo indo para o tráfego pago, né? E deixando o orgânico de lado. Mas o orgânico tá aí, gente, ele funciona. Se você pesquisar gerador de tráfego no Google, você vai ver que a gente sempre tem 3 ou 4 sites, nosso está sempre em primeiro lugar, segundo, terceiro, está sempre na primeira página ali, tá? Por quê? Porque a gente usa o nosso sistema aí, roda ele há muito tempo, para manter essa posição, tá? E você que quer conhecer, que quer ir por seu site para vender mais,
para ter mais tráfego real, né? Real assim, o que o software gera é simulado, mas depois que o teu site sobe para as primeiras páginas do Google e aumenta também o raio de alcance, porque às vezes, vamos supor, você tem uma pizzaria, ela é local, entendeu? Também nem você nem quer expandir mais cidades que você não vai conseguir entregar. Mas às vezes você tem uma loja e um comércio, você vê que o teu site está em primeiro lugar do Google, mas você não tem venda pelo site. Por quê? Às vezes, da mesma forma que regionaliza uma pizzaria, o teu está regionalizado. Você, aí na tua cidade pesquisando, você aparece no Google. Mas se você for na cidade do lado, você já não vai conseguir aparecer. Então você não vai ter um alcance. Por mais que às vezes você atenda todo o estado ou toda a sua região, é preciso que você use um tráfego num raio maior, tipo estadual, para que o seu site comece a aparecer em mais páginas das cidades próximas e você tenha um fluxo maior de gente chegando no seu site e comprando daí, perguntando, solicitando orçamento, tá? Então, assim, é muito importante esse serviço que a gente presta de tráfego orgânico, porque você consegue ampliar aí o seu raio de atuação, seu raio de alcance nas buscas do Google, do Bing, do Yahoo, tá? E aumenta aí as vendas reais do seu site com o tempo de uso aí do nosso sistema, tá bom? A gente já tem esse sistema desde 2016, tá? Ou seja, os nossos geradores de tráfego estão completando 10 anos de uso. Você pode pesquisar Reclame Aqui, você pode pesquisar gerador de tráfego na Divulga Mais na internet. Você não vai ver uma única pessoa falando mal, tá? A gente não costuma publicar depoimento de cliente até para preservar o site de cliente. A gente não passa dados de clientes para ninguém, tá? Mas vocês podem ter certeza que se a gente tivesse prejudicado um site ou nosso serviço não tivesse funcionado em 10 anos, você iria achar alguma reclamação da gente aí na internet. E isso nunca aconteceu e espero que nunca aconteça também, porque a gente trabalha seriamente todos os dias para estar melhorando cada vez mais o sistema, para deixar ele mais seguro, mais eficiente, para que você tenha resultado, para que você possa revender o sistema, para que você possa comprar mais, consumir mais e conhecer outros produtos nossos, porque você vai ter certeza que você está trabalhando com uma empresa que preza pela qualidade. A Divulga Mais, a gente trabalha com softwares de e-mail marketing, depois de preenchimento de formulário de contato, de WhatsApp, desde 1998, tá? Então a gente é uma empresa que tem um nome no mercado, que tem uma credibilidade já, uma base de cliente muito forte, que usa e está sempre indicando nossos produtos para novos clientes, tá? Isso para a gente é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que agora ficou muito mais longo. Quem puder se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo, deixar um comentário aqui ajuda bastante, tá? Então eu conto com essa ajuda aí de vocês. E para usar o nosso software, maxtrafego.com.br, cria sua conta, você vai ter acesso a todos esses recursos, a essas plataformas que podem aí estar ajudando o seu site sair do anonimato, sua empresa começar a vender mais e ter mais lucro, tá bom? Obrigado por tudo, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.